Olá amigas, olá amigos, é um prazer estar aqui de novo falando com vocês. Hoje eu queria discutir um pouco o tema que é a diferença entre senescência e envelhecimento. Bom, por senescência a gente entende o processo natural de perda de função decorrente do passar dos anos. Isso é motivado por vários fatores, ação de estresse oxidativo sobre os nossos tecidos e células, mutações pontuais, ligação de radicais no DNA formando adultos e modificando a expressão da gênica, alterações do material genético das mitocôndrias e a incapacidade, por exemplo, da gente lidar com as proteínas que se desgastam e se acumulam, portanto, nas células. Mas eu queria, feitas essas considerações sobre que inexoravelmente vamos perdendo função, encurtando as pontas das moléculas DNA, os telômeros, a ponto que fica impossível as células se dividirem, a pergunta é por que isso? Algumas espécies, elas morrem sem perder significantemente a função. Então, isso significa que o indivíduo, ele, como peixe, em alguns peixes acontece isso muito, né? Ele mantém a capacidade reprodutiva até próximo da morte, até próximo do limite biológico da sua existência. Isso acontece com répteis, algumas aves, mas em geral nós, né, os mamíferos incluindo o Homo sapiens, desenvolvem essa perda de função. Só que para nós a perda da capacidade reprodutiva e a perda de algumas funcionalidades orgânicas, ela acontece muito antes do final da vida, porque nós temos um longo período, às vezes 2, 3 décadas, entre a nossa incapacidade de produzir filhos, uma prole, e a nossa existência. Como é que a evolução, que é tão econômica, por que isso acontece? Por que a gente se mantém vivo sem que a gente tenha a capacidade de preservar a espécie? Essa pergunta tem sido, digamos, feita por várias pessoas, e existem duas teorias principais. A primeira delas é que isso representa uma vantagem evolutiva. Nós, humanos, em condições, no tempo de caçadores-coletores, ao longo da evolução, desde o surgimento do Homo sapiens, qualquer coisa em torno de 150 a 300 mil anos atrás, você tem a nossa espécie, as mulheres dão à luz entre cada 2 anos e meio a 3 anos. Um orangotango, por exemplo, dá a cada 5 anos, porque com 5 anos de idade um orangotango filhote já está absolutamente capaz de se manter sozinho. Nós não. Nós damos à luz, os humanos reproduzem de tal forma que uma mãe, quando dá à luz a um bebê, ainda tem um filho que não consegue, que depende muito de cuidados e vai demorar mais alguns anos para ter independência e autonomia para se manter por si próprio. Nesse cenário, talvez a evolução tenha colocado no nosso genoma, como vantajoso, alguns alelos que fazem com que a gente perca a capacidade reprodutiva e reduza a nossa capacidade física, mas tem ainda conhecimento e capacidade de cuidar dos mais novos. De tal forma que quando você tem, ou seja, os avós cuidam dos netos, permitindo então que a mãe gere mais filhos. Bom, isso mudou, né? Tanto muito, porque hoje, com a correria da vida, os avós e os netos quase nunca se encontram, e também as mulheres vão dar à luz, né? As famílias decidem procriar mais tarde porque está difícil manter um filho, mas quando não era assim, talvez isso fosse vantajoso. Ou seja, isso implica que
a espécie coloca para nós um gene que é, a evolução coloca para nós um gene que não é tão vantajoso para o indivíduo, mas é bom para o grupo, porque os mais velhos cuidariam das crianças, ajudariam que as mulheres mais novas procriassem. E tem outras teorias, de qualquer forma, que dizem que isso não tem nada a ver, simplesmente como o processo de seleção natural ocorre, você vive mais tempo porque você é mais apto e, consequentemente, você não tem uma finalidade de cuidar dos mais novos, mas simplesmente você fica senescente porque você é mais apto a sobreviver em condições não muito fáceis. Ou seja, era para a gente ter morrido antes, muito próximo do final da nossa vida reprodutiva, mas por sermos selecionados, sobrevivemos mais tempo. Eu particularmente favoreço a primeira hipótese. E isso também implica que à medida que a gente vai melhorando as condições de vida, nós vamos viver mais, e só que a gente não tem mais que cuidar dos netos, as famílias estão reduzindo, e significa que nós temos que cuidar de nós mesmos. E aí que tem a diferença entre senescência e senilidade. A senilidade é o processo de modificação acelerar a curva de envelhecimento, não por tendências genéticas ou por características pessoais, mas porque nós vamos colocando uma carga de doença sobre o nosso organismo, fruto das dificuldades da vida ou de alguns hábitos que contraímos. Bom, como vamos ver mais, é bom que a curva da senescência seja mantida e a gente reduza o peso da senilidade. Ou seja, a sociedade envelhece, a evolução de fazer com que os mais velhos cuidassem dos mais novos está se tornando desnecessária com o tempo e com os novos hábitos de costume, e sobrou para a gente que é mais velho cuidar de nós mesmos, nos reencontrarmos e termos uma vida social num ambiente que cada vez mais não favorece os encontros. Bom, é o que eu tinha para hoje e até a próxima. Muito obrigado.